seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia e é um prazer ter você com a gente. Hoje nós vamos falar sobre escoliose. Estamos terminando aí o mês de junho, dia 27 de junho é o dia de conscientização da escoliose e a gente vai conversar sobre essa doença, esse desvio na coluna. Quem vai explicar tudo para a gente são os nossos convidados. Dr. Jean Valber, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna pela Santa Casa de São Paulo e muitos anos de experiência, né, doutor Jean? Um prazer ter você aqui. Um prazer todo meu. Estar aqui e trazer esse tema tão importante para a sociedade é um motivo de alegria e muita motivação. Verdade. Seja bem-vindo. Obrigado. Gerlane Cristina, fisioterapeuta também. Quantos anos de experiência, Gerlane? Ai, muitos anos. Menos de 30. Mas está por aí, 28 anos. E muitos casos de escoliose Com passaram certeza, pela fisioterapeuta Gerlane? Com certeza. Um desses casos está aqui também, nessa mesa. Sofia Emereciano Gurgel, seja bem-vinda também. Sofia teve escoliose, tratou e hoje comemora o sucesso do tratamento, né, Sofia? Sim, graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Então, vamos começar entendendo o que é a escoliose, doutor Jean. A escoliose é uma deformidade na coluna, né? Eu trouxe até uma maquete aqui para ilustrar um pouco. Então, olhando a coluna de frente, ela é para ser reta, né? É até aceitável um desviozinho até de 10 graus. Mas quando o desvio é maior que 10 graus, passa a ser um desvio já de uma escoliose, que é não só uma inclinação lateral, mas também uma rotação da coluna. Então, existe uma rotação que deforma também o tronco e aí apresenta também uma costela mais alta que o outro, um ombro mais alto que o outro. Então, esse é o conceito de escoliose, uma inclinação lateral e rotacional da coluna vertebral. E quais as consequências, né? Eu posso ter esse desvio e viver bem, tranquilamente a minha vida inteira ou não? Com o passar dos anos, o que é que acontece com o nosso corpo e quais as consequências de uma escoliose não tratada? Graças a Deus, a maioria das escolioses, como as deformidades são pequenas, elas não causam tantos transtornos no paciente, né? Aquelas deformidades abaixo de 40 graus. Agora, as deformidades maiores, acima de 70 graus, realmente existe um maior risco, tanto de dor, como também de compressões ao nível do tórax, né? Porque chega a comprimir o pulmão, o coração, e ter problemas pulmonares, problemas cardíacos. Então, aí a importância do diagnóstico precoce. A gente está aqui com a Sofia, hoje ela está com 20 anos, mas foi diagnosticada aos 12. Com escoliose. Como é que foi esse diagnóstico? Você sentia alguma coisa, Sofia? Então, eu jogava tênis, eu era atleta, eu treinava todos os dias, umas 3 horas por dia. E aí eu comecei a sentir muita dor na coluna, porque o tênis é um esporte que você, né, rotaciona muito. E aí eu falei para os meus pais que falaram com o Dr. Jean, e aí o Dr. Jean pediu o meu raio-x, e aí quando eu fui no consultório, aí diagnosticou minha escoliose. Esse momento da adolescência, onde são diagnosticados os A maioria das vezes, né, a escoliose idiopática do adolescente é a mais frequente, né, que é de causa desconhecida, mas com certeza tem um fundo genético, né? É tanto que a avó, né, Minha avó tem, minha mãe tem. Tem um pouco também. Então, tem esse fundo genético também. Então, a escoliose, a idiopática, a gente consegue classificá-la a partir dos 10 anos de idade, a do adolescente. Vai até os 16, 17 anos de idade. Então, lá a gente conseguiu fazer uma radiografia e já naquela data a gente viu que ela tinha uma escoliose de 33 graus. Então, já necessitava de um tratamento específico, né? No caso, o colete e a fisioterapia com essa graduação de deformidade. Vamos falar aqui com a fisioterapeuta. Gerlane, olhando para essa coluna, quais são os sinais de que essa criança tem uma escoliose? Basicamente, são alterações posturais, né? Como o doutor Jean até ressaltou. Então, assim, no caso da Sofia, foi um caso especial que ela sentiu dor, mas muito não sente dor. Começa a ter alteração de postura, um ombro mais elevado do que o outro, a cabeça inclinada, um quadril desnivelado, às vezes até uma perna maior do que a outra. E, assim, como até o doutor Jean falou antes, né? Os pais têm que verem as costas dos filhos, né? Hoje em dia é todo mundo muito multitarefas, então nem o adolescente percebe,
nem um familiar, até tá uma parte de crescimento, né? Então altera, mas é basicamente isso, alteração na postura mesmo. Mas tem uns testes, né, doutor Jean, que se faz, que pode até abordar ele, pode falar melhor do teste de 1 minuto, que pode fazer em casa, todo mundo pode fazer para identificar. Como é esse teste? Uma coisa que é importante, né, como o Gerlando falou, os pais olhem as costas dos seus filhos, né, peça para tirar a camisa e veja se a cabeça está um pouquinho de lado, se tem um ombro mais alto que o outro, se tem a escápula, né, a famosa pá, um mais proeminente que a outra, a cintura de um lado mais escavada do que a outra, né? Então, isso já é um sinal de que ali pode ter uma escoliose. Mas aí você pode olhar de costa, pedir para ele inclinar o tronco, né, com os braços estendidos, as pernas estendidas, juntas. Aí você olha de costa e vai perceber um lado do tronco mais alto que o outro, ali, porque tem uma rotação da deformidade. Então, isso é um ponto de atenção. Aí é o momento de levar realmente para um especialista. É porque assim, 80% das escolioses, como disse, de origem idiopática, não causa dor. Sofia foi um caso à parte, pelo excesso de treino. Talvez se ela não tivesse, né, essa sobrecarga de exercícios, talvez ela nem sentisse, né, doutor Jean? No dia a dia, o que a gente chega na clínica é isso. A maioria dos pacientes são assintomáticos. É tanto que a dor é um ponto importante. Quando eu tenho um paciente que queixa de dor e essa dor é frequente, é onde o médico ele tem que pesquisar mais a fundo. Porque pode ter outras alterações, né, outros problemas, não ser só uma escoliose idiopática, vamos supor, pode ter um tumor na coluna, pode ter outras alterações degenerativas na coluna, como a cifose de Scheuermann, que a gente chama, que é onde o paciente tem dor também nas costas. Então, a dor é um sinal de alerta, né? Então, é importante levar o médico para investigar a causa raiz da dor. Mas a maioria da escoliose, realmente, nessa faixa etária, não causa dor. O adolescente chega lá, não, eu estou fazendo tudo, a minha mãe que percebeu que tem um ombro mais alto, aí trouxe para o consultório. Aí, nesse momento, você falou que a Sofia, com 12 anos, foi diagnosticada, fisioterapia e o uso do colete. Resolve? Tem que ser logo no início? Qual a orientação para iniciar esse tratamento? Aquelas deformidades, a partir dos 20 graus até os 40 graus, e fase de crescimento, né, que o ortopedista ele vai fazer uma radiografia, incluindo a bacia, e vai observar a maturidade do esqueleto, se aquele esqueleto ainda vai crescer muito, porque a deformidade ela aumenta durante a fase de crescimento. Então, aí a gente faz uma radiografia e vai ver que a placa de crescimento está aberta, então vai crescer. Então, é um momento entre 20 e 40 graus, utilizar o colete, né? O colete tem vários modelos. Hoje, o mais frequente que a gente utiliza é o 3D, né? Que é um colete mais moderno, que você consegue ajustar e faz a moldagem exatamente no padrão do corpo. Não é mais aquele colete aqui até o pescoço de ferro? É assim, existe aquele, até que Sofia usou esse, né? Ela usou, até porque a escoliose dela é mais torácica alta. Então, nesse caso específico, ela precisava do Milwaukee, né? Que é aquele que é mais impactante. E a gente tem que explicar isso para o adolescente. Se ela fosse utilizar na época, e ainda não tinha o 3D, mas se ela fosse usar esse modelo, talvez não tivesse tido tanto sucesso. Né? Que ela começou a usar ela antes da puberdade mesmo. Antes né? daquele estirão. O estirão é um momento crucial. O estirão é o momento que a deformidade vai crescer. Então, ela não tinha menstruado ainda, né? Tinha 12 anos, e a gente usou o colete. Um ponto importante, ela tinha um esporte que ela adorava. Né? Jogava tênis, e isso fazia todo sentido para ela, e ela era um esporte de competição mesmo, um esporte que ela queria competir, queria participar de campeonatos. E é importante o médico entender a expectativa do paciente e poder ficar sensibilizado com isso. Então, era um esporte que ela ia exercitar mais de um lado, que teoricamente poderia piorar a deformidade, mas por ser uma paciente tão disciplinada e tão focada, né, ela disse, não, eu quero continuar fazendo esporte. Eu disse, então vamos, vai usar o colete
você vai fazer a fisioterapia e vai continuar o esporte. E a gente vai acompanhando de perto. E aí foi muito bom o resultado, porque a gente impediu que a deformidade aumente, que isso é um outro ponto importante. O objetivo principal do uso do colete é evitar que a deformidade aumente. Você pode até ganhar alguns grauzinhos ali, mas se chegar ao final do crescimento, né, seus 15, 16 anos de idade, a deformidade não cresceu, então o resultado foi satisfatório. Ótimo. Sofia, como é que foi para usar esse colete? Porque eu vejo que são 23 horas, né? Praticamente você usa direto, vira uma parte do seu corpo. Para um adolescente não é fácil. Como é que foi? Então, no começo era meio assim chocante, né? Porque o meu colete, como vinha até o pescoço, não tinha nem como você, por exemplo, colocar a farda da escola por cima, né? Que eu me lembro que tinha uma amiga que ela usava que é na região lombar, né? E ela só colocava a blusa por cima e ninguém nem sabia. Mas o meu não tinha como. Então, eu no começo, né, ficava meio triste, assim, porque as pessoas na escola comentavam. Pra mim também as pessoas no tênis comentavam, né, quem é que vai jogar com a menina que usa o colete, né, já era um comentário assim, que Aí impactava. ninguém sabia, né, tirava o colete e virava super atleta. Mas aí eu acabei, né, eu conversava muito com a minha mãe e eu acabei percebendo que isso não me fazia diferente de nenhuma das outras crianças, nem na escola, nem no tênis, nem em nenhum outro local. Então, eu só usava, eu tentava ignorar, assim, os comentários, que era a parte mais impactante. E eu percebi que, por exemplo, às vezes, né, eu pedia muito pra minha mãe, deixa eu... Porque você tinha que usar até pra dormir, né? Você usava o dia inteiro, eu tirava pra ir pra fisioterapia, tirava lá, quando chegava lá. Tirava antes de começar o treino e ir pra tomar banho. E às vezes eu pedia muito pra minha mãe, deixa eu ir pro shopping hoje sem o colete, por favor, é domingo. Aí às vezes ela deixava, né? Mas quando eu tirava e ficava assim, sei lá, umas 2 horas sem, já começava a sentir um pouco de desconforto e já queria colocar de novo pra dormir, né? No começo eu achava que eu ia, né, ter muito problema pra dormir, mas se eu dormisse uma noite sem, sentia desconforto de manhã, já queria colocar de novo. Então eu acabei me adaptando e eu acho que para as pessoas, né, que eu até depois conversei com as outras 3 meninas que iam usar colete e estavam meio inseguras. E eu acho que a gente não deve se sentir assim, né? É uma coisa para nossa saúde, tem que tratar, não faz a gente diferente de nenhuma outra pessoa. Então, resolveu o meu problema. Hoje eu pratico esporte, tenho uma vida completamente normal, não tenho mais nenhuma dor. Minha dor completamente sumiu, principalmente com a fisioterapia, que, como o doutor Jean falou, a maioria dos pacientes nem tem dor, né? Eu acho que a minha talvez fosse pelo esporte, não sei. Mas hoje em dia, vida normal. Olha aí, como é a fisioterapia de um paciente com escoliose, Gerlane? A fisioterapia, o tratamento, a gente aborda assim, né? Como o tratamento hoje é multidisciplinar, né? Tem que ser multifocado da gente. Na época da Sofia, teve que ter, e hoje também tem que ter o apoio familiar, que é importante, né? A adesão do paciente, né? Importante. O respeito da paciente no sentido do esporte, a atividade física. Como ela ficou sabendo que ela ia poder praticar a atividade física esportiva dela, né, sem maiores prejuízos, então isso foi um ponto favorável, né? E aí a gente começa, depois da avaliação física, a gente vai ver quais são os exercícios mais específicos para o caso dela, né, ou do paciente, dependendo da curvatura da coluna, né? E quanto mais cedo começar a curvatura da escoliose, quanto mais cedo começar o tratamento, melhor o resultado. Entendeu? Então, assim, existe, né, um conceito aí de 20 até 30 graus. Os exercícios terapêuticos ajudam, às vezes pode ou não usar o colete, né, doutor Jean? No exercício? Não, no exercício geralmente a gente tira. Entendeu? Estou dizendo associado, que o tratamento é fisioterapia, né, e o colete, né? Então, de 30 graus é obrigatório. Às vezes chega na clínica o adolescente com 25 graus, né, tudo, com 28 graus, que o médico não indicou o colete por enquanto. E aí os exercícios terapêuticos específicos, né, que são exercícios hoje muito associados com a questão cerebral, da autocorreção, da autoconsciência, né? Porque se você aceitando e se conhecendo, fica mais fácil você fazer a sua correção.
Então, na hora que a Sofia, por exemplo, aceitou usar o colete, lá chegava a Sofia na clínica com o colete por cima da roupa, entendeu? Lançou moda, Sofia. Lançou moda, sim. Tinha outras pessoas também, né? Outros adolescentes na época com ela. E eu digo, você vai ser nossa modelo. Então, ela chegava e saía já com a roupa do tênis. Ou voltava, né, Sofia? Às vezes era Dependia. antes. Dependia. Então, assim, não foi um impeditivo, certo? Então, dependendo do tipo da escoliose, se é funcional, se é estrutural, né? Com o tipo da curvatura, se é em C, se é em S, aí tem exercícios específicos que são contrários ao que o corpo apresenta. Fala de algum desses. Eu vi que Gerlane estava mostrando algumas fotos, alguns tipos de exercício para você explicar. Pronto. Porque existe o exercício para você fazer a descompressão da coluna, entendeu? Que você ensina o paciente e ele faz. E ele aprende a fazer isso no seu cotidiano. Não precisa estar na clínica. De jeito nenhum, até porque são 24 horas que tem um dia. Recomenda-se 23 horas de colete. Então, tem que tirar o colete e fazer os exercícios, né? Porque ele é auto-aplicável. Então, por exemplo, da Sofia, ela tirava antes do tênis, chegava lá, tirava o colete, fazia os exercícios que ela já tinha aprendido da reeducação muscular. E aí são exercícios para descomprimir, são exercícios contrários à curvatura. Se você tem uma curvatura para a direita, você vai fazer para a esquerda, né? Aí vai ver o grau de rotação da vértebra. O fisioterapeuta tem que ter esse conhecimento, né, da mecânica corporal para poder fazer o exercício correto, né? Para a resultante do vetor ser correta, para não fazer o exercício torto, né? Como diz, né? Então, às vezes a gente ia corrigir a Sofia e a Sofia, não, eu estou correta, né? Então, a percepção cerebral dela, o padrão postural que a pessoa que tem escoliose desenvolve... É o né? torto, tá certo. É o torto, tá certo. Para ela, o correto, entendeu? E até que quando ela alinhava, tanto é que quando ela colocou usar o colete e ela começou a ficar mais tempo com o colete, e ela começou a perceber o benefício, ela que eu digo, o corpo dela, o cérebro dela, quando ela tirava o colete, ela sentia desconforto. Já sentia. Então, assim, passando esse primeiro mês, segundo mês, aguenta, gente. Que se vocês conseguirem passar o colete, vai conseguir ficar bem, entendeu? Porque o colete não é para sentir dor. Né, doutor Jean? Não é para sentir dor. Você tem que usar o colete. É incômodo, eu acho que os adolescentes, eles têm esse receio mais pela questão do que os outros falam, da imagem, né? Vai sair, quer ficar sem o colete. É isso, Sofia? Eu acredito que sim. No começo, querendo ou não, tem um pouco do incômodo, porque o meu, pelo menos, era de metal, era pesado. Mas, pra mim, sem dúvidas, era muito mais o que as pessoas iam achar e o que o pessoal ia falar. Quando a gente estava conversando aqui antes, Sofia falou assim, mas para mim foi fácil me convencer a usar o colete, porque eu vi um vídeo da cirurgia. Foi isso? Foi. Depois da minha consulta com o Dr. Jean, eu fiquei meio assim, né, em casa. Eu falei, mãe, será que não dá pra gente fazer a cirurgia? Se livrar logo. Eu não preciso usar esse colete, eu não preciso fazer nada disso. Aí minha mãe só me mostrou, ela disse, vem aqui. Aí me mostrou um vídeo, assim, e não era nem um vídeo, assim, um vídeo da cirurgia mesmo, era só um vídeo educativo mostrando como o procedimento é. E quando eu vi a quantidade de parafusos, eu falei, não, o colete, vamos usar. Vamos por aqui. É isso, é mais fácil o colete, doutor Jean? Em que casos é preciso fazer a cirurgia? Pois é. Cirurgia sempre é o último caso, né? Se você tiver a oportunidade de tratar de forma não cirúrgica, é o ideal porque é menos risco, né? Claro, uma deformidade acima de 50 graus, ela é cirúrgica, né? Existe aquela deformidade onde 40 a 50 graus, chamam casos borderlines, que dependendo se a coluna estiver alinhadinha, se não tiver tanto de desconforto e o paciente aceitar, a gente pode até tratar conservadoramente ainda até a fase final do crescimento. Mas a deformidade acima de 50 graus, principalmente na fase de crescimento, aí sim é necessário fazer o tratamento cirúrgico. Como é que é a cirurgia? As cirurgias de escoliose, na maioria das vezes, a gente consegue fazer pelas costas do paciente, que é a chamada via posterior, onde a gente consegue fazer
a exposição de toda a região onde vai fazer a cirurgia, né? A faixa toda, a musculatura. Bem tranquilo, gente. Abre as super costas, tranquilo. super tranquilo. É a maior cirurgia ortopédica que De existe, alta né? complexidade. É uma cirurgia complexa de risco, né? Você vai ter que colocar parafusos na coluna, depois colocar, você tem que alinhar, tem que rodar as vértebras, né? Existe o risco de um dano neurológico. As cirurgias hoje nós fazemos com monitoramento, né? Com eletrofisiologista que bota eletrodos no corpo do paciente para a gente ter uma melhor visão, uma melhor sensibilidade, que a medula não está sendo comprimida, algum nervo está sendo comprimido. Então, hoje a gente tem uma segurança muito boa, uma segurança cirúrgica, anestésica, com toda essa tecnologia que nós temos. Então, é muito raro hoje uma complicação de uma cirurgia de escoliose, mas existe, entendeu? Então, se a gente conseguir o tratamento não cirúrgico, é o ideal. Mas, se for necessário, também a gente não pode omitir uma cirurgia, uma deformidade acima de 50 graus, porque pode causar outros problemas, né? Uma deformidade acima de 70 graus pode causar, como eu falei, problemas cardíacos, problemas pulmonares, né? Ou mesmo dor na vida adulta. E aí, nesses problemas pulmonares, já pegando aqui o que o doutor Jean falou, a fisioterapia é feita pré-operatória, entendeu? Uma fisioterapia respiratória para fazer todo esse aparelho cardiorrespiratório, fazer técnica de expansão pulmonar, porque, como ele mesmo ressaltou aí, é uma curvatura que começa a comprimir órgãos nobres, né? E aí precisa da fisioterapia antes e precisa depois, viu, Sofia? Então, assim, o povo acha que tem que fazer, precisa antes e precisa depois. Depois do tratamento ou depois da cirurgia? Depois da cirurgia tem que fazer também para reabilitar, fortalecimento da musculatura do core, que é a musculatura aqui do tronco, né, que precisa ser fortalecida e manter esse fortalecimento. Entendeu? Então, é uma cirurgia muito invasiva, complexa, né, como o doutor Jean falou aí, e que precisa fazer a reabilitação depois. Agora, um caso interessante que eu lembrei agora, que o colete tem uns ajustes, certo? A gente tem, tempo em tempo, tinha que ajustar o colete, né, Sofia? Diga aí, qual a experiência? Eu já estou perguntando, entrevistando, mas... Como era? A gente, quando ia apertar esse colete... Era péssimo. É porque o colete... Ele tinha, tipo, umas fivelas e também atrás você tinha que dar um nó para juntar as duas peças de metal, assim, né? E, assim, quando eu tava em casa, né, às vezes eu fazia um chorinho pra minha mãe, ela deixava um pouquinho mais folgada, né? Mas na fisioterapia não tinha jeito. E Gerlane percebia logo quando eu tava, né, assim, deixando um pouquinho mais folgado. Aí apertava, meu Deus, mas Mas superou, porque ela não dúvida. podia regredir, entendeu? Então, a curva dela ela ia crescendo, que o tratamento é basicamente isso. E a coluna se mantém, né? Ou regredir se fosse, né? Que a gente até regrediu alguns graus no caso dela. Mas a gente conseguiu regredir. Aí, se ela folga o colete, ela ia como é o nome? Burlar, que chama? Burlar o colete, né? Não ia dar certo. Agora, uma dúvida. Digamos que a Sofia não usou o colete, teve que fazer a cirurgia. Ela ia poder continuar jogando tênis depois da cirurgia ou não? É uma vida normal depois da cirurgia ou esse paciente fica com limitações? Depende muito de quanto você vai fixar a coluna. No caso dela, que era a deformidade mais torácica, só que ia envolver também a parte cervical, né? Particularmente, ela não ia ter muitas restrições, tá certo? Apesar do risco cirúrgico, que é uma cirurgia ainda mais delicada, quanto mais alta e quando envolve vértebras cervicais também. Naquelas deformidades onde a gente tem que abordar até a região lombar, que é uma região de grande mobilidade para o tronco, aí causa mais limitações, né? Quanto mais baixa a fixação das vértebras, mais limitação você fica, né? Então, praticar, por exemplo, um tênis com a fixação até a quarta vértebra lombar, por exemplo, já é mais limitado, né? Dá para fazer alguns esportes mais tranquilo, mas jogar um tênis seria uma limitação maior. Ela não ia ter tanta flexibilidade, porque ia estar com a coluna mais firme, né? Fixa. Então, existem essas restrições. E o risco desses parafusos quebrarem, saírem do lugar,
Isso. Ou eles são bem fixados, assim? Não, hoje o material, né, tanto o titânio como o cobalto, são parafusos, são hastes mais resistentes, né? A possibilidade de quebra é bem menor, né? Mas a fixação, ela é boa quando a gente coloca osso, né? Tanto que a gente tira um pouco dessa parte espinhosa, que a gente chama, e já utiliza como enxerto. E também a gente utiliza outros enxertos, são enxertos fabricados, né, industriais, que a gente coloca. Isso vai fixar mais a vértebra e dar uma consolidação melhor. Então, esses riscos de quebrar a haste hoje não são frequentes. Gerlane, vamos falar desse paciente que fez a cirurgia? Como é que é a fisioterapia dele e a importância desse processo, né, para reabilitar? Fiquei com a coluna rígida, mas fiquei reta. Mas o que é que esse paciente precisa fazer? Trabalhar a conscientização corporal é importantíssimo, entendeu? Trabalhar a mobilidade da coluna, porque, assim, depois do período da cicatrização, ele precisa ter a mobilidade funcional, né, dele. Então, e principalmente o fortalecimento de toda a musculatura das costas, entendeu? E do tronco como um todo, que a gente chama de musculatura do core, né? Então, ter essa musculatura e o sinergismo muscular, certo? O sinergismo é atividade sincrônica dos músculos, entendeu? Então, assim, que é o controle motor. Então, isso aí precisa ser muito bem trabalhado pós uma cirurgia, né? Que é traumática, a recuperação é lenta, mas, assim, se faz e também tem funcionalidade. Eu tenho uns pacientes, nosso paciente, ele até, hoje, ele já está... Ele é médico, o doutor Jean está fazendo residência, fazendo ortopedia, né? Na parte de cirurgia de coluna, e ele tem uma artrodese bem grande, né, Jean? A coluna pegou um pouco a lombar também, então ele teve muita dificuldade para sentar, ele ficou com muita restrição de ligamentares, musculares, mas hoje vida normal, vida que segue muito bem. Olha aí. O futuro cirurgião de coluna, né? Cirurgião de coluna. Foi uma inspiração. Eu tenho alguns pacientes que são médicos hoje e a gente fica muito feliz, né, de ter contribuído com a saúde desses adolescentes. Aí eu queria até reforçar uma parte muito importante hoje, na questão do trabalho em equipe multidisciplinar. Verdade. A equipe multidisciplinar ela é essencial hoje na saúde como um todo. Isso. E a coluna não é diferente, né? A gente precisa muito do apoio do fisioterapeuta, até mesmo do educador físico, né? Que Sofia tinha um pai que era médico, educador físico para ele, que ficava ali orientando ela também, Mas Sofia teve um educador físico especializado. Foi também. Quando a fisioterapeuta, ela ficou com o Rui. Fiquei com né? Um educador físico especializado nessa área para fazer o treino esportivo. Ela não precisou, que tinha um apoio familiar muito bom, né? O pai e a mãe, exemplos assim. Irmã, avó. Todo mundo ali. Todo mundo abraçou a escoliose da Sofia. Dela, e ela não precisou da psicóloga, mas muitas vezes a gente precisa também do apoio da psicologia, até para trabalhar essa questão da autoestima, né, para que ela não se sinta diferença das outras adolescentes, né? Então, isso também, né, é importante. Então, é uma equipe multi que tem que se conversar, que tem que interagir, né? E tem que colocar o paciente no centro do cuidado. A gente tem que entender o que passa na cabecinha daquele adolescente e o que a gente pode apoiá-lo diante de um momento tão complexo, né? De uma doença que realmente mexe com a autoestima. Então, eu acho que é um ponto importante, muito desse apoio da equipe multidisciplinar e da família. Então, isso é essencial. Tem uma idade limite para fazer essa cirurgia, tanto mínima quanto máxima? Não. Geralmente, as escolioses nós operamos durante a fase de crescimento, que a gente vai impedir que a deformidade aumente. Né? Então, o ideal é antes do estirão, se for uma escoliose muito grande. Pode ser depois do estirão ou durante... Agora, geralmente a gente opera até os 17, 18 anos. Porém, tem aquelas deformidades quando chega no adulto mesmo. Às vezes eu pego pacientes com 65 graus, o adulto está deformado, está com dor, tem um desconforto, a autoestima diz que não teve a oportunidade de operar.
E pode ser que essa deformidade acima de 50 graus, ela cresça 1 grau por ano. Existe essa possibilidade. Então, aí a importância de ter um médico e estar junto com o paciente e entender qual é a expectativa do paciente, o que é que ele quer, né? Às vezes você tem um paciente com 50 graus que está super bem, está satisfeito, não tem dor, e aí você vai acompanhando para ver se aquela deformidade não vai aumentar. E não precisa operar, né, o adulto. Como também existem, às vezes, as deformidades do idoso. Né? O de idoso também tem escoliose. Porque existe a escoliose idiopática, que é de causa desconhecida, como nós falamos, mas existem outras escolioses, como a congênita, a neuromuscular, a sindrômica e do idoso. E do idoso possa ser que também possa causar dor no paciente. Algumas vezes, dependendo, a gente usa até o colete no idoso também. Faz o trabalho de fisioterapia, que é essencial também no idoso, né? Trabalhar isso no idoso, trabalhar a postura do idoso, fortalecimento muscular dele. E algumas vezes, dependendo da patologia degenerativa, da deformidade do idoso, às vezes é até necessário operar, né? Porque começa a causar compressões em nervos, na medula, e algumas vezes passa a ser cirúrgico. E aí a fisioterapia, como ele estava falando, né, no idoso, porque o idoso leva também a desequilíbrios musculares, entendeu? Que aumenta o seu desequilíbrio, altera a sua marcha, aumenta o seu risco de queda. Né? Então, assim, além das dores, né? Então, além da escoliose, ainda tem esse conjunto que a fisioterapia trata também, entendeu? Para poder reabilitar ou dar uma melhor condição de vida para esse idoso. Porque a escoliose faz parte dele, entendeu? Existem hábitos que podem desenvolver a escoliose, por exemplo, o uso da mochila pesada, só de um lado, pode desenvolver escoliose? Tem como prevenir escoliose ou não? Existem mitos, né? Um dos mitos é essa questão da mochila, que a mochila está causando a escoliose. Não é, apesar de pode causar um desconforto nas costas devido ao peso, né? A mochila, ela não pode pesar acima de 20% do peso da criança, né? Então, aí tem que os pais ficarem atentos nisso. Mas a mochila não causa a escoliose, né? Pode causar desconforto. Mas também é importante a mochila usada de uma forma adequada, botar as duas alças, né? Ter um peso que a criança possa transportar, a altura da mochila, não pode ficar muito baixa, né? Então, tudo isso tem que ficar atento. Mas a mochila não é a causa da escoliose. E tem como prevenir? As escolioses, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, porque aí você consegue fazer um tratamento mais eficaz. Então, se você chega com um paciente com 20 graus de escoliose, 25 graus, 30 graus, né? Sofia, quando chegou, já estava ali com o risco de ela entrar no estirão e a deformidade aumentar muito e ela talvez vá ir para a cirurgia. Então, foi necessário o uso do colete, né, fez a fisioterapia e teve o sucesso, o tratamento não cirúrgico. Então, a questão é essa, diagnóstico precoce. Né, e, com certeza, o tratamento fisioterápico, o tratamento de consciência postural, de autoconhecimento do corpo, isso traz um benefício grande para o adolescente. Essa escoliose do idoso, ela se desenvolve durante a vida ou esse idoso era um adolescente que já tinha escoliose, não tratou? E ao passar dos anos, esse grau foi aumentando? Existem as duas possibilidades. Tanto aquele adolescente que virou adulto, depois idoso e durante a vida senil, devido à perda de massa muscular, devido à questão de vícios posturais, devido à osteoporose, a doenças degenerativas, e aquela deformidade piorou durante a vida adulta, durante a sua senilidade. Então, ela pode aumentar sim, né, mas ela pode ter vindo desde do adolescente. Como também poderia ser aquele adulto que tinha uma coluna reta e devido a alterações degenerativas da coluna, como artrose, e aí foi causando desgaste nos discos e foi causando aquela deformidade que a gente chama escoliose degenerativa. Então, essa também é outra possibilidade. Digamos, eu sou um adulto, estou lá na clínica de Gerlane, fazendo a minha fisioterapia, mantendo o equilíbrio. Isso vai ajudar a não desenvolver escoliose ou não? Sim, ajuda muito. Né? O fortalecimento muscular, né, ele é essencial
no adulto, para todos, né? Todas as faixas etárias, principalmente no adulto e idoso, né? Para que, mantendo a musculatura adequada, você está protegendo mais as suas articulações da coluna. Então, evita deformidades aumentarem. Então, o exercício bem orientado, né? O trabalho, muitas vezes, do fisioterapeuta no paciente que já está começando um grau de escoliose degenerativa. Então, isso pode fazer com que você evite que essa deformidade aumente. E, às vezes, o paciente, o jovem, né, o adolescente, assim, ou às vezes até a família, assim, mas pode fazer natação, né? Pode fazer futebol, pode fazer alguns esportes, balé? Pode, mas eles não tratam, né? Uma coisa é tratar, como o doutor Jean já ressaltou aqui, né? Então, passou de 20 graus, realmente tem que fazer o tratamento conservador, que envolve, né, exercícios específicos, que é a fisioterapia e possivelmente o uso do colete ou não, né, dependendo do grau da curva. Então, a natação, ele vai condicionar, como é um esporte, entendeu? Ele não vai tratar, né? O tênis. O tênis, o futebol, né? O balé, para a gente ter essa noção, né? Que a gente pensa que pode fazer. Poder fazer, pode, mas não vai ter o resultado. Mas eu fiz tanto tempo, doutor Gerlando, natação, ainda estou desse jeito. Eu faço natação desde 5 anos de idade e descobri minha escoliose com 10, eu estou com 20, já estou assim, entendeu? Então, acho que foi um tratamento, entendeu? Tem que ser um tratamento direcionado para isso, né? Direcionado, e aí a equipe médica, a equipe multidisciplinar, né, tem que ressaltar essa importância, né, também, do que é o tratamento correto, né? Que o jovem com escoliose vai ser o idoso com escoliose, Isso. né? E, teoricamente, é mais grave, né? A cirurgia no idoso do que no jovem. Porque você pega o jovem, não tem comorbidades. Geralmente, no idoso já tem outras comorbidades. Com a recuperação certeza. é mais lenta, né? Quanto mais idoso, maior o risco aí dessas patologias que são associadas, né? Geralmente, o idoso aí tem hipertenso, tem uma diabetes, às vezes já com obesidade, né? Então, doenças metabólicas. Então, o risco aumenta. Né? Então, quando a gente vai operar um idoso, é um caso tem que ser muito bem estudado, muito bem avaliado, porque é também a última opção, entendeu? Só se a gente observar que está aumentando muito a deformidade e está causando algum dano neurológico ou alguma incapacidade, né? Como o Gerlando falou, até um desequilíbrio postural dele com aumento de risco de queda. Então, às vezes, você tem que intervir. É muito grave. Agora, ela falando assim, se prevenir, né, Jean? Prevenir escoliose, né? Mas, assim, alguns esportes que você sobrecarrega a sua coluna, entendeu? Alguns exercícios. E usa muito só um lado, né? Que a pessoa, às vezes, predomina um peso mais num lado do corpo do que o outro, mas pode levar, o que o doutor Jean falou, das escolioses degenerativas. Então, as doenças degenerativas que tem muito jovem, né? Que corre, que está com sobrepeso, que faz exercícios assim, às vezes na academia, sem uma orientação, aí favorece essa degeneração precoce, né? E aí que se não for escoliose, pode ser outro problema, né? Pode ser. Aí você tem que estar, né, observando o seu corpo, tendo a sua consciência corporal, para poder não levar a escoliose, né? Porque outros problemas de coluna e a escoliose aumentar, né? Ótimo. Sofia ficou muito bem, sim. Eu me admiro a coisa de Sofia, né? Mas hoje, Sofia, ela pratica esporte ainda, né, Sofia? Impediu alguma coisa sua? Não, nada. Hoje em dia eu jogo menos tênis, né? Não jogo do jeito que era antigamente, mas eu corro, eu faço academia e tá tudo bem. Vida normal. Não sinto mais dor. Valeu a pena, então, usar o colete? Valeu. Foram quantos anos de colete? Foram quase 2 anos. É esse o tempo, geralmente, de tratamento? É até a fase final do crescimento. Quando a gente observa que a placa de crescimento já está fechando ali, aí a gente faz o desmame do colete e até tirar de forma definitiva. Né? Então, e depois se acompanha ainda alguns anos para ver se está indo tudo bem. Ótimo.
Pelo que eu percebi, o principal desafio de quem recebe aí o diagnóstico é essa adesão ao tratamento. Abraçar o colete, fazer com que o colete se torne Ser amigo. parte de si, né? Por aquele tempo. Vamos caminhar juntos, porque eu sei que isso é para o meu bem. Qual a orientação, Sofia? Qual o conselho que você tem para esses adolescentes que estão assistindo? Atenção, pai, se seu filho adolescente com escoliose não está assistindo, pare agora e chame para que ele venha assistir ou compartilha, manda lá esse vídeo no WhatsApp para ele. Qual o conselho, Sofia? Então, eu acho que é entender que o tratamento é pra você ficar bem, né? Eu pensava muito assim, eu falava com a minha mãe que eu era muito grata pelo meu caso, tipo, por Dr. Jean ter diagnosticado meu caso antes de eu precisar fazer uma cirurgia, né? E que o colete ia ser 2 anos na minha vida e que depois eu ia ficar bem, né? E que, assim, como eu tinha falado antes, usar o colete não me fazia nem um pouco diferente, nem das meninas na minha escola, nem dos outros atletas na academia. Era só uma coisa que eu estava usando para tratar uma deformidade e, assim, entender que a escoliose não ia embora, ela é uma parte de mim, ela anda comigo para onde eu vou. Se eu estou na praia, você vai ver que eu tenho uma deformidade, tá ali, mas, assim, não me impede de fazer nada. E dá um pouquinho de vergonha no começo, mas se você... Eu até dei um nome pro meu colete, ele se chamava Clayton. Foi seu BFF por 2 anos. 2 anos. E, assim, eu acho que faz parte. E se você entender e colocar na sua cabeça que é por um bem maior, que é por um período curto de tempo, você aprende a gostar dele. Até eu me mudei, né? Eu saí de casa quando eu tinha 16 anos e fiquei muito chateada que quando eu fui embora, minha mãe jogou o colete fora. E E Cleiton fazia Cleiton. parte da sua história. foi embora. Mãe, como é que você faz isso? Ai, Sofia, pelo amor de Deus, tava aqui um negócio desse tamanho aqui em casa. Mas eu acho que faz parte e, assim, é entender que outras pessoas passam por isso e que tá tudo bem, né? Cleiton fazia parte de uma história de Nossa, sucesso, É, né? uma história de Parte, sucesso. né? E lá na clínica, na época, tinha esse grupo, tinham outros pacientes, que hoje até tem até um grupo, formado os grupos das coletadas. Todas com colete de bem com a das vida, né? coletadas, Tá tudo bem. porque é um período transitório, né? E quando a família também entende, porque por isso que precisa muito do apoio do psicólogo, né, Jean, assim, porque às vezes tem uma resistência inicial. A mãe, a gente que é mãe, quando vê mãe, quando faz 3 vezes, pedindo 3 vezes, tire logo esse colete, entendeu? Então, assim, os pais têm que ter muita firmeza, entendeu? Porque esse público, eles sabem, o adolescente, então, minha filha, os exercícios que a gente ensina para fazer em casa, eles sabem muito bem. Tinha um lá na clínica que tirava foto, que eu disse, manda a foto do exercício para mim. Aí a outra disse, está mandando a mesma foto, doutor Gerlande. Foi só uma vez que fez. Ai, meu Deus. Então, assim, a disciplina, como o doutor Jean falou, é importante. Eles terem essa consciência que é transitório, entendeu? O acompanhamento, tanto na fisioterapia, como o retorno do médico para fazer as avaliações radiológicas, para ver se realmente precisa de adequar o colete, né? De fazer alguns ajustes ou não. Então, se o resultado do tratamento está sendo satisfatório para aquela fase que está, e aí o acompanhamento radiológico, o médico tem que estar junto com a gente para ter isso. Então, é um conjunto, né? Mas eu creio assim, que quando está tudo envolvido e o centro é o paciente, como o doutor Jean falou, né? Então, a gente escutar o paciente, saber da queixa dele, o anseio que ele tem, né? A perspectiva que ele quer com o tratamento, né? E a família ajudar, e os melhores amigos que ela tem ele, mas assim, tem aquelas amigas dela que também tinham um problemazinho de coluna. Aí todo mundo um ajuda o outro, né? Então, Muito bom, muito importante. Precisa isso. dessa União. essa equipe de apoio, né? Que aí dá Maravilha. certo. Entendeu? E outra coisa também, doutor Jean, quando a cirurgia é indicada, também não ter receio, né? Se é indicada, é um tratamento seguro. E o adolescente também, tem muita gente que fica com medo, os pais ficam com medo desse passo. Eu falo isso porque na minha família, minha sobrinha, ela decidiu, não, eu vou fazer, porque ela tinha essa deformidade e ela fez a cirurgia. Mas era todo mundo com o coração apertado no dia dessa cirurgia. Com certeza, né? É um momento que traz angústia para o paciente, para a família, mas sendo dentro do que a gente
avalia, né, da necessidade do paciente, então é o momento de operar, né, e com certeza vai ter um bom resultado. Os riscos hoje são muito menores do que antigamente, né, então as cirurgias são seguras, a gente utiliza, como eu falei, tecnologias de radioscopia, neuromonitoramento, os instrumentos hoje são muito melhores, então é segura a cirurgia. Com certeza, na maioria das vezes, os resultados são muito bons. Bom demais. Estamos aqui chegando em 1 hora de conversa já sobre escoliose. Eu queria que você deixar aqui esse momento aberto para, se tiver alguma orientação, alguma informação que a gente não falou, que vocês queiram passar, que é importante que as pessoas fiquem sabendo. É mais reforço, né? O pai que está assistindo, a mãe que está assistindo, o tio, o avô, a avó, né? Que possa olhar para o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, dá uma olhadinha nas costas dele, né? Veja se existe algum desnivelamento, algum ombro mais alto que o outro, alguma coisa diferente. E se tiver, leva um médico especialista, um ortopedista, para que ele possa avaliar. E aí a gente conseguir o tratamento mais precoce. Esse mês, né, o mês de junho, o mês Junho Verde, é um mês onde nós passamos o mês inteiro, não só eu, como vários outros colegas especialistas, buscando essa conscientização na população da importância do diagnóstico precoce dessa deformidade e que, tratando de forma mais cedo, o resultado, com certeza, será melhor para todos. Tem uma orientação assim com que idade? Por exemplo, eu tenho um filho, está ali com 9, 10 anos, eu posso levar ele no ortopedista para fazer tipo uma consulta inicial, ver se tem ali alguma coisa de escoliose? O próprio pediatra, ele é treinado para isso também, né? Importante é que na consulta do pediatra, o pediatra também olha as costas do paciente, porque na maioria das vezes o próprio pediatra já pode dar o diagnóstico, né? Encaminha para o ortopedista. Se for necessário, ele achar, e aí ele pode já encaminhar ou pedir mesmo uma radiografia para tirar alguma dúvida. Mas qualquer profissional da saúde, ele pode também fazer essa avaliação e encaminhar para o especialista, se necessário. Gerlane, tem algo para complementar aí? Eu tenho, assim, realmente essas considerações de Jean tem que ser levado a sério, né? Os amigos também, aquele grupo de apoio, se alguém estiver assistindo, tiver a oportunidade, para alertar uns aos outros, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil são 6 milhões de pessoas com escoliose. É muita gente, É muita né? gente, entendeu? Que a estatística é de 2 a 4% da 1 gente. a 3% da população de 10 a 16 anos de idade. Então, aí, a cada 100 adolescentes, 1 a 3 tem escoliose. E pode ser um dos nossos familiares, né? Então, é vamos bom ficar atentos. ficar atentos. E a escoliose, né, causa alteração do humor, entendeu? Déficit de atenção, né? Baixa Então, estima, baixa autoestima. Baixa autoestima. Então, tem os fatores psíquicos emocionais que são aflorados também, entendeu? Diminui o rendimento escolar. Então, assim, são muitas coisas que são envolvidas. Então, os pais, né, os cuidadores, têm que estar alerta para isso também. Sofia, tem algo para complementar, Sofia, para esse pessoal que está assistindo? Você é uma adolescente que conseguiu seguir firme aí no seu tratamento. Não, é só se alguém que estiver assistindo e também estiver passando por isso, eu entendo a frustração e eu entendo que pode ser difícil, mas eu recomendo muito você seguir firme no tratamento, que os resultados são muito bons. Olha aí, que coisa boa. E não impediu nada. Sofia é atleta, Sofia estudante, né? Sofia mora nos Estados Unidos hoje, né, Sofia? Moro. Fala aí, o que é que aconteceu com a Sofia depois que Cleiton saiu da sua vida? Então, pois Cleiton Foi jogado fora. que fiquei abalada. Mas eu parei de usar o coletivo, eu estava perto de completar 15, 14, não, tinha 14, perto de completar 15 anos. E quando eu completei 16 anos, o tênis, que eu não abandonei, me conseguiu uma bolsa de estudos e eu me mudei para Nova York para terminar o colégio. Fui terminar os últimos 2 anos do high school. E depois disso eu entrei na faculdade e hoje eu estudo neurociências. Olha, lá também. Faz 5 anos que eu moro lá e venho aqui visitar. E numa dessas visitas que eu descobri que Cleiton
foi embora. Olha aí. Mas Que ele já bom que ele cumpriu o foi papel embora, dele. cumpriu o seguiu o papel. ciclo Deixe dele. Cleiton Acabou, aí. Obrigada, viu, Sofia, por ter É vindo. isso, Ela está obrigada de pelo férias convite. aqui em Natal e veio participar. Muito importante, né? Para que outros adolescentes vejam o resultado positivo. Pois é, o paciente é tudo na saúde, né? E é o centro da nossa atenção, é o centro do nosso cuidado. E a gente fica muito agradecido à Sofia Obrigada, Sofia. por essa consideração que ela falou, por tudo que ela, a experiência que ela passou, que possa servir de inspiração para outros adolescentes também. Ótimo, muito E obrigada. a satisfação da equipe, né? Tanto do médico, do Eu tô cirurgião, vendo do o olhinho de vocês dois fisioterapeuta. brilhando, olhando para ela. É uma o felicidade. resultado positivo do paciente. A gente contribuiu para isso, entendeu? Então, assim, né, Sofia? A gente fica com muito feliz. certeza. Então, a satisfação da equipe toda, né? É E isso. uma a coisa que eu funcionalidade. queria até reforçar, né? Na época, a gente ficou com aquela dúvida se iria tirar ela ou não do esporte. Já pensou se a gente tivesse tirado? E tirar, talvez, o sonho dela hoje está nos Estados Unidos, né? Olha aí. Então, eu acho que ela abraçou, ela disse, não, eu quero continuar. A equipe multi também disse, não, vamos ajudá-la. E ela manteve seu objetivo, seu foco, né? Ela continuou fazendo seu esporte, né? Foi uma paciente muito disciplinada e, no final, eu acho que foi um trabalho em conjunto que todos saíram ganhando. Um Olha aí. brinde. Parabéns, viu, Sofia? Obrigada. Obrigada vocês três. Foi um bate-papo tão leve, tão cheio de informações práticas, né? Que eu tenho certeza que vão ajudar aí as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, por esse amor, por ver esse olhinho brilhando ao olhar aqui esse resultado dessa paciente. Obrigada. Obrigado. E você que está acompanhando, chegou até aqui, já compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo de mães, porque tem muitos filhos adolescentes. Preste atenção nos amigos do seu filho também, porque às vezes é você que está assistindo, mas você pode olhar e comunicar para a mãe, para o pai, de alguém da sua família, de um amigo do seu filho. Fica atento, como você viu aqui, o diagnóstico precoce é essencial, o tratamento precoce é essencial. Muito obrigada e até o próximo podcast Viver Bem.